Bom dia, tá começando mais um episódio da Law Letter, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia, boa sexta-feira pra você. E hoje a gente começa nosso episódio falando de penal e constitucional. STF condena Bolsonaro a 27 anos de prisão. E no direito empresarial, Grupo Safras entra em recuperação judicial com 2,2 bilhões de reais em dívidas e afastamentos dos sócios. Tem também no tribunal, STJ facilita mandato de segurança para tributos de cobrança mensal. E no trabalhista, TRT2 libera penhora de FGTS para quitar dívidas trabalhistas. No consumidor, TAP escapa de indenizar a agência após enchentes no Rio Grande do Sul. E em direito de família e sucessões, CCJ aprova que o divórcio continue mesmo após a morte de um dos cônjuges. Então bora pro episódio sem muita enrolação, porque hoje temos muitas notícias para comentar por aqui. No direito penal e constitucional, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da chamada trama golpista e condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. A decisão incluiu ainda outros 7 réus, acusados de participar de articulações para impedir a posse de Lula após as eleições de 2022. Bolsonaro foi condenado por 5 crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado. A pena total resulta na soma das sanções previstas para cada delito. O relator Alexandre de Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, formando a maioria pela condenação. Já Luiz Fux divergiu parcialmente, votando pela absolvição de alguns pontos, mas reconhecendo responsabilidades específicas de outros réus. E essa decisão ela foi histórica. Nunca um ex-presidente havia sido condenado criminalmente por tentativa de golpe de Estado. Esse julgamento ele reafirma o compromisso do STF com a defesa da ordem constitucional e abre um precedente de peso para a responsabilização de autoridades em contextos de crise democrática. Inclusive, a gente vai abrir uma enquete aqui nesse episódio para a gente saber de vocês o que vocês estão achando desse caso, desse julgamento aí do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bora agora com o direito empresarial e recuperação judicial. A Justiça de Mato Grosso afastou todos os sócios e administradores do Grupo Safras, que está em recuperação judicial com dívidas de 2,2 bilhões de reais. A medida foi tomada em meio a suspeitas de fraude, disputas internas e até divórcios estratégicos usados para movimentar patrimônio. A crise virou campo de batalha entre os fundadores e grandes credores, como o Bravano FIDC e a Flow Gestora. Do outro, tentativas de pressionar pela liquidação. O tribunal barrou a liquidação antecipada pedida pelo Bravano, mantendo o processo dentro das regras da recuperação judicial. E como que funciona esse instituto? A recuperação judicial pode ser pedida por empresas em crise, mas ainda viáveis, desde que tenham pelo menos 2 anos de atividade. A lei exclui aquelas que já faliram recentemente ou entraram em recuperação nos últimos 5 anos. Depois do pedido aceito, a empresa ganha 180 dias de fôlego. Durante esse período, ficam suspensas as cobranças e execuções. O devedor deve apresentar um plano de pagamento aos credores, que precisam aprovar em assembleia. Se aprovarem, a empresa segue operando e pagando conforme o combinado. Se rejeitarem, o destino pode ser a falência. O caso do Grupo Safras mostra bem esse embate. De um lado, a tentativa de reorganizar dívidas e salvar a operação. Do outro, a pressão dos credores e as disputas de controle. Tudo sob supervisão de um administrador judicial, que garante a lisura do processo e o equilíbrio entre empresas e credores. Esperar anos por um crédito judicial não é mais a única saída. Tem gente que já está recebendo em semanas o que antes ficava preso na justiça por anos. É aí que entra a antecipação de RPVs e outros créditos. Dá liquidez rápida para advogados e clientes, abre espaço para novos investimentos e tira o peso daquela espera infinita. Mas tem um detalhe muito importante. Com o mercado crescendo, também aumentam os riscos. Fraudes, deságio abusivo, empresas sem transparência. Por isso, vale ficar de olho em quem está fazendo certo. A JustCash já antecipou mais de 40 milhões de reais em créditos com atuação transparente e nacional. É uma negociação sem surpresa e o dinheiro no tempo certo, que você precisa. Então corre no link da descrição para conhecer um pouco mais a JustCash.
E bora com o direito tributário. A primeira sessão do STJ deu uma boa notícia para os contribuintes. Decidiu que o prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança não se aplica quando a briga é com tributos cobrados de forma periódica, como aqueles de trato sucessivo. Isso inclui IPTU, contribuição previdenciária, ICMS e outros que parecem todo mês na vida do contribuinte. Na prática, o prazo renasce a cada cobrança. Ou seja, se o tributo é mensal, todo mês abre uma nova oportunidade para questionar judicialmente. A decisão veio em recurso repetitivo, no tema 1273, e firmou a tese de que o contribuinte não fica amarrado a um prazo único de 120 dias contados da primeira cobrança. A Fazenda Nacional demonstrou uma certa preocupação, temendo o aumento de mandados de segurança no setor, mas o ministro Paulo Sérgio Domingues minimizou. Se não for MS, será outra ação. Para ele, não há risco de colapso do sistema judicial, apenas de reconhecimento de um direito que já fazia sentido. O recado aqui é bem direto. Quem paga tributo de trato sucessivo pode impugnar cobranças mensais sem pressa, respeitando sempre a legalidade. Uma vitória para os advogados tributaristas e um pequeno baque para os cofres públicos. E a gente já emenda aqui com o direito trabalhista. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região inovou. A primeira turma autorizou a penhora de valores do FGTS de sócios de empresas para pagar dívidas trabalhistas. A justificativa é bem simples. O crédito trabalhista tem natureza alimentar e, por isso, pode furar a regra geral da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.036, de 90. No caso, a primeira instância havia negado o pedido, mas o TRT2 reformou a decisão. Para os desembargadores, se o trabalhador espera receber e há dinheiro parado no FGTS, é possível autorizar a constrição. O tribunal expediu ofício à Caixa Econômica, abrindo a porta para que esses valores sejam usados na execução. É uma medida excepcional, mas com impacto relevante em execuções frustradas, quando o patrimônio da empresa desaparece e o trabalhador fica sem ver a cor do dinheiro. O recado é claro: entre o direito de subsistência do empregado e a proteção absoluta do fundo, a justiça pode optar por garantir o alimento. E a Criminal Layer vai trazer a terceira edição do Além da Sentença, com ninguém menos que o juiz Orlando Facchini Neto, magistrado no Rio Grande do Sul e nome de peso na magistratura penal. O tema desse encontro é daqueles que marcam carreira penal e o tempo como juiz, caminhos para uma atuação plural e comprometida. É no dia 18 de setembro, às 19 horas, ao vivo no Zoom. É um espaço raro para refletir sobre os desafios da carreira penal, a importância do tempo e da experiência na magistratura. E tem um detalhe importante: assinantes da nossa Criminal Layer têm acesso gratuito, viu? Mas se você não for assinante, não se preocupe, porque você pode garantir a sua presença por apenas R$ 19,90. Então não deixa para depois, reserva logo a data, porque essa é daquelas conversas que ficam pra vida. E bora com o direito do consumidor. A Justiça do Rio Grande do Sul afastou a responsabilidade da TAP, em ação movida por uma agência de viagens que buscava indenização de R$ 41 mil. O motivo são os cancelamentos e realocação de voos que ocorreram em razão das enchentes no estado, situação enquadrada como força maior. A agência alegava ter arcado com custos extras e pediu reembolso e danos morais, mas o juiz entendeu que não houve falha na prestação de serviço. A companhia apenas seguiu as orientações da ANAC. Além disso, destacou que, como fornecedora na cadeia turística, a própria agência deve assumir riscos do negócio. Sem nexo casual, não há indenização. Para finalizar, nossa última notícia com direito de família e sucessões. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto Lei 198 de 24, da deputada Laura Carneiro, que garante a continuidade de processos de divórcio ou dissolução de união estável, mesmo após a morte de um dos cônjuges. Pela proposta, o falecimento não extingue automaticamente a ação. Os herdeiros podem prosseguir com o processo. O texto segue agora para o Senado, salvo se houver recurso para votação em plenário. E aí fica a pergunta: por que é importante permitir que o processo de divórcio continue mesmo após a morte de um dos cônjuges? Quem responde pra gente é Pedro Mazali Alves, pesquisador do CNPq, membro da CAED e assessor jurídico na área de família e trabalho. Muito bom dia, Laulerer, bom dia, Victor, bom dia, Laís, bom dia a todos. Queria agradecer imensamente o convite, ainda mais por ser sobre um tema de extrema importância que nem esse.
E assim, eu começo dizendo que atualmente, se uma pessoa está em um processo de divórcio ou de dissolução de união estável e vem a óbito antes da sentença, a ação é extinta na grande maioria dos casos. Então assim, exemplificando, João e Maria são casados no regime de comunhão parcial e aí João pede divórcio. Se ainda não tiver saído a sentença e João vier a óbito, Maria tem direito à herança do João. Só que acontece que no dia 4/6/2024, a 4ª turma do STJ decidiu que é plenamente possível decretar o divórcio na hipótese de falecimento de um dos cônjuges após a propositura da respectiva ação. E aí no dia 12/11/2024, a 3ª turma acabou seguindo a mesmíssima linha de raciocínio da 4ª turma em questão. Assim, como menciona o professor doutrinador Flávio Tartucci no Manual de Direito Civil, enquanto ele ensinava sobre o novo parágrafo 4º do projeto de reforma do Código Civil, abre aspas, o falecimento de um dos cônjuges ou de um dos conviventes depois da propositura da ação de divórcio ou de dissolução da união estável não enseja a extinção do processo, podendo os herdeiros prosseguir com a demanda, retroagindo os efeitos de sua sentença à data estabelecida na sentença como aquela do final do convívio. Fecha aspas. Ou seja, se os herdeiros prosseguirem com a demanda, vai ser considerado que o divórcio acontece antes da morte. E aqui cabe ressaltar o entendimento do professor Rodrigo da Cunha Pereira. Ele mencionou o respeito à vontade do falecido, que no caso em questão é o divórcio pós-mortem. Então aqui vale mencionar o exemplo de uma mulher vítima de violência doméstica há anos, que decide se divorciar. Só que ela sofre um acidente de carro 2 meses antes da propositura da demanda e antes da prolação da sentença. Se o juiz não decretar o divórcio pós-mortem, o cônjuge agressor vai virar um viúvo com direitos previdenciários e ainda sucessórios. Então, em razão de casos como esse, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, o projeto de lei número 198 de 2024, de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD-RJ, que autoriza a continuidade do processo de divórcio ou de dissolução de uma união estável mesmo após a morte de um dos cônjuges. Agora, essa proposta, se não houver recurso para votação em plenário, ela vai seguir diretamente para o Senado. Perfeito? Novamente agradeço a todos. Muito bom dia. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente durante toda essa semana. Eu desejo um bom final de semana pra você e segunda-feira, pontualmente às 6 da manhã, a gente tá de volta. E olha só, Laísa, batemos recorde de comentários na edição passada, viu? Muita gente nova chegando por aqui, tivemos um pico de audiência também. E como é de costume aqui no podcast, eu quero agradecer a todo mundo que comentou. A Isa, Dali Viegas, Matilde Melo, a Bela, que tá cobrando aqui a gente fazer uma caneca, inclusive. Calma, Bela, vai chegar novidade em breve. A Paula, Renato Martoni, Yuri Costa, Ciborgue, Nonato Guedes, Fabrício Menezes, Jefferson Silveira, PKD Advogada, Josivan Rosa, Cadu, Eduardo, Yuri, Fátima, Thales, Suelen, Nadine, Lili, Guilherme, Karina Araújo, Caio Rocha, Lara Alves, Débora Oliveira, Edu, Vinícius, Josi Rodrigues, Ana Bia, Apri, Felipe Calou e Cielen Freitas. Muito obrigado a todos que comentaram e se você ainda não tiver batido o ponto aqui embaixo, comenta na edição de hoje. E já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhum episódio e avalie a gente com 5 estrelas, porque ajuda bastante. Tira um print do episódio, compartilha no Instagram e marca a gente no @lo.lerer. Se cuida, bom estudo, bom final de semana e bom descanso, que trabalhar agora é só na segunda-feira. Até semana que vem.